Olá! Hoje a gente vai mergulhar num fenômeno brasileiro que, sinceramente, é fascinante. Aquele comportamento financeiro meio estranho que parece tomar conta de todo mundo no fim do ano. É quase uma loucura coletiva, sabe? E vale muito a pena a gente tentar entender o que está por trás disso. Vamos começar. E para começar, essa frase, retirada do material que a gente está analisando, já diz tudo. Ela praticamente nos dá um óculos para enxergar o fim de ano não só como uma festa, mas como um grande teatro. Um palco onde as pessoas criam e vivem intensamente suas próprias ilusões financeiras. É forte, né? E aqui a gente entra na contradição principal. Pessoas que passam o ano inteiro contando moedas, de repente, agem como se o amanhã não existisse. Ou melhor, como se os boletos de janeiro fossem apenas um boato. E a gente vê isso de forma muito clara. É aquela pessoa que reclama, com toda razão, do preço absurdo da gasolina, mas não hesita em gastar uma pequena fortuna numa roupa que vai ser usada por, sei lá, 6 horas. E os supermercados? Viram caos. Todo mundo comprando espumante e lentilha como se a sorte viesse junto no pacote. Como se isso fosse resolver a fatura do cartão. Ok, a gente já viu o que acontece. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: por quê? O que leva a esse surto coletivo? Bom, tudo indica que a resposta está numa frasezinha. Uma justificativa psicológica que, ao mesmo tempo, super poderosa e extremamente perigosa. E aqui tem um ponto muito interessante. A gente tem, de um lado, uma emoção super válida, que é o cansaço. Poxa, foi um ano difícil, trabalhado, isso é real. Só que aí, do outro lado, vem a solução que o mercado vende. Consumismo, parcelamento, dívida. É uma fuga que dura um final de semana, mas que cria uma prisão que pode durar o ano inteiro. E isso nos leva direto ao coração do problema. Essa frase, que parece um mantra de autocuidado, de autoajuda, na prática é a chave que abre a porta do desastre financeiro. O sentimento de merecimento, quando é direcionado para o lugar errado, vira uma licença para gastar um dinheiro que simplesmente não existe. E para a gente entender melhor essa bagunça toda, o material que a gente analisou divide esses comportamentos em 7 perfis. É quase como dar um passeio num zoológico humano, onde cada espécie mostra uma forma diferente de se autossabotar financeiramente no fim do ano. Vamos começar com 2 perfis que à primeira vista parecem diferentes, mas que no fundo partem da mesma lógica furada. Um é movido por um otimismo, vamos dizer, um pouco delirante, e o outro por uma espécie de vitimismo disfarçado de filosofia. O otimista olha para o 13º e pensa que é dinheiro de bônus, que caiu do céu. Ele só esquece que as contas de janeiro também caem do céu, mas em formato de boleto. Já o filósofo, ele usa o ano difícil como um escudo, sabe? Quase como se gastar fosse um ato de protesto contra os problemas. O engraçado, ou trágico, é que os dois acabam no mesmo lugar, endividados. Ah, esse aqui é um clássico. É aquela pessoa que olha para o limite do cartão de crédito e acha que é uma extensão do salário. Na cabeça desse perfil, se o banco deu o limite, é porque o dinheiro é dele, tá ali prontinho para ser usado. E aí, depois de um feriadão pagando tudo no crédito, do picolé na praia à ceia de ano novo, o nosso turista do limite dá de cara com essa realidade aqui. Um número que deveria assustar qualquer um. Juros do rotativo que chegam a incríveis 450% ao ano. É assim que uma comprinha de fim de ano vira um monstro financeiro que a pessoa passa meses tentando matar. Esse é o preço real daquela viagem. Seguindo o nosso tour pelo zoológico, temos mais 2 figuras. Um é o mestre das promessas de ano novo que morrem na primeira semana de janeiro. O outro é um especialista em comprar status em suaves prestações a perder de vista. E aqui a gente vê o custo disso na prática. O foco do ostentador do carnê é sempre na parcela, que parece pequena, que cabe no bolso. Mas quando a gente para e faz a conta, a história é bem diferente. Um tênis de R$ 800, por exemplo, pode acabar custando quase 1.500. São R$ 640 só de juros. É o que chamam de prêmio da pobreza. Pagar muito mais caro só pela sensação de poder comprar algo na hora. É um preço altíssimo para parecer ser uma coisa que financeiramente ainda não se é. E para fechar a nossa lista, os 2 últimos perfis. Um deles resolveu terceirizar o futuro para a sorte. O outro é especialista em criar uma vida de luxo de mentirinha, só pro feed das redes sociais. O devoto da Mega da Virada joga todas as fichas, literalmente, em algo com uma chance mínima de acontecer. E ao fazer isso, ele abre mão de tomar as rédeas da própria vida financeira. Já o milionário de 3 dias está numa busca desesperada por aplausos, por validação.
E nessa busca, ele troca sem piscar meses de tranquilidade por alguns dias de fotos luxuosas no Instagram. Uma imagem que some assim que a fatura do cartão de crédito chega. Pois é, e depois da festa, do consumo, da euforia toda de dezembro, chega janeiro. E com ele, a conta. A realidade, que estava de férias, volta e bate na porta com força. O começo do ano é tipo um combo de ataques ao orçamento. É uma verdadeira avalanche de contas. IPVA, IPTU, material escolar e, claro, a cereja do bolo, a fatura gigante do cartão. É impressionante a velocidade com que a euforia de dezembro se transforma no pânico de janeiro. E essa frase aqui define a mentalidade que leva a esse pânico todo. Aquele famoso, depois eu vejo como pago. Sinto informar, mas empurrar o problema para frente não faz ele sumir. Pelo contrário, ele só volta maior, mais forte e muito mais dolorido. Mas calma, a ideia aqui não é só apontar o dedo para o problema. A parte mais legal é que o material também mostra um plano de fuga, um jeito de quebrar esse ciclo vicioso. Vamos dar uma olhada em como fazer isso? Então vamos lá, quais são os passos práticos? O primeiro, e talvez o mais transformador, é dar um novo sentido ao eu mereço. Merecer liberdade, não dívida. O segundo, usar dezembro para se preparar, não para se afundar. Fazer um orçamento de guerra para as contas de janeiro. Terceiro, e importantíssimo, ignorar a pressão social. Sair dessa corrida de ratos para ver quem parece mais rico no Instagram. Quarto ponto, que é crucial, tratar o 13º como uma semente, usar para quitar dívida para começar uma reserva e não para torrar em festa. E por último, o quinto passo, abraçar a simplicidade, porque no fundo, a paz de espírito de ter a conta no azul, isso vale mais que qualquer festa de Réveillon. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A escolha é entre a foto bonita no dia 31, que é uma gratificação instantânea, e a construção de um império silencioso, uma liberdade financeira que dura a vida toda. No fim das contas, o que tem mais valor? A resposta para essa pergunta pode definir completamente o futuro financeiro de uma pessoa.